Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações para mais essa reflexão do seu Evangelho. E antes de iniciarmos, vamos nos elevando, inicialmente sentindo o abraço do nosso anjo guardião, esse irmão querido que nos acompanha, nos intui diariamente. Com ele chegamos às paragens de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que com sua doçura, com seu carinho, nos eleva. E diante de Jesus, nós agradecemos por esse Evangelho bendito, por tantos ensinamentos que ele nos trouxe, mas principalmente por tanto amor que ele nos deixou. Jesus, de mãos dadas conosco, nos eleva até o Pai Criador, e diante desse Pai, de infinito amor e misericórdia, nós agradecemos por tudo que temos e somos. Agradecemos a oportunidade bendita desta encarnação, a família que formamos, ao pão que nunca nos falta, e o louvamos, Pai, através da prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E a nossa reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição de número 76, na propaganda eficaz. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Palavras de João Batista, contidas no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros. Mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendem funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrante ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos,
no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos nos lembrar um pouquinho da história de João Batista. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, era prima de Isabel, mãe de João Batista. Então, João Batista e Jesus eram primos. Isabel fica grávida meses antes de Maria de Nazaré. E João Batista, como era conhecido, o Batista, porque realizava batismos no Rio Jordão, ele iniciou a sua pregação antes mesmo de Jesus. João Batista, ele batizava as pessoas como uma forma de purificação e ele pregava o arrependimento dos pecados e a vinda do Messias. João Batista já falava da vinda do Messias. Então, Jesus pede a João Batista que o batize no Rio Jordão, não como uma purificação dos seus pecados, porque não havia essa necessidade, mas como uma simbologia da purificação de toda a humanidade, antes de Jesus iniciar os seus trabalhos. Então, João Batista abriu os caminhos para Jesus, abrindo as consciências humanas para a sua vinda, para o trabalho que Jesus iria realizar. E é então que ele nos fala essa frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Na verdade, como se ele falasse: o que eu vim fazer aqui já foi concretizado. E agora é necessário que Jesus cresça no coração de cada um. É necessário que Jesus cresça nas nossas escolhas diárias. É isso que ele vem nos trazer através dessa passagem. Jesus, quando esteve entre nós, ele nos disse: reconhecerás a verdade, e a verdade te libertará. E é essa verdade e esse amor de Jesus que vai se abrindo aos poucos a cada um de nós. Que essa verdade que Jesus veio nos trazer, ela é como o sol. Nós não conseguimos olhar diretamente para o sol. E assim como nós não conseguimos olhar diretamente para o sol, é assim que essa verdade, ela vai clareando para nós aos poucos, de acordo com o quanto nós lutamos para combater os nossos vícios, os nossos defeitos, para nos modificar, para nos transformar. E é essa bonita mensagem que Emmanuel nos traz nessa reflexão de hoje, quando ele nos fala que a melhor propaganda, a propaganda mais eficaz que nós podemos ter para com o outro, são as nossas próprias atitudes. Porque tudo isso que Jesus nos trouxe, toda essa verdade, todo esse amor, todos esses exemplos que Jesus nos trouxe no tempo que esteve entre nós, nós podemos mostrar o quanto nós estamos transformados no contato com o outro. As nossas próprias dores, as nossas dificuldades, as nossas dores são como despertadores do alto, que nos são permitidos para que nós possamos aprender com elas, que nós possamos nos transformar. E é isso que Emmanuel nos traz. O convívio com os nossos familiares, o convívio com o próximo, o convívio com os nossos colegas de trabalho, é isso que vai nos transformar. Porque nós somos como pedras pontiagudas, que muitas vezes
no convívio com o próximo, nós terminamos por nos ferir. E somente esse contato muito perto, muito próximo, que vai lapidando a cada um de nós, que nos traz esse burilamento necessário e esse amor e essa verdade de Jesus começa a refletir no outro através dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas atitudes. É necessário que nós deixemos Jesus crescer no nosso coração, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E é isso que ele nos traz nesse texto, que nós podemos dominar todas as doutrinas, todas as religiões, saber de cor todos os ensinamentos de Jesus, que não há necessidade disso, porque nós somos o nosso melhor exemplo. Aquilo que nós damos ao próximo, aquela verdade que Jesus nos trouxe e que já faz luz no nosso coração. Esse é o nosso melhor exemplo. E que nós possamos vibrar com todo o amor do nosso coração, vibrar por esse planeta Terra que nos acolhe, essa escola abençoada. Vibramos por todos os países que sofrem com guerras, catástrofes, com os flagelos da fome e da miséria. Vibramos paz entre os homens. Vibramos pelo nosso Brasil, essa pátria querida, que aqui escolhemos encarnar e evoluir. Vibramos por todo o povo brasileiro e que nós possamos ser um diferencial ao lidar com todos os nossos irmãos, com todos os nossos familiares, que nós possamos fazer essa diferença. Vibramos por todos aqueles que sofrem em lares, em leitos de dor, em orfanatos. Vibramos pelos nossos irmãos em penitenciárias, por todo aquele que mora nas ruas, em completo abandono, sem ter um lar. Pedimos a Jesus que adentre o nosso lar, iluminando cada cantinho da nossa casa. Vibramos pelos nossos familiares, onde quer que eles se encontrem, que cada um receba o necessário, na medida também do seu merecimento. E nesse momento vibramos por nós, necessitados que somos, Senhor, do Teu amparo, da Tua misericórdia e do Teu Evangelho bendito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.